Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. Não esqueça também de mandar seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. E agora nós vamos começar falando sobre saúde. A depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com essa doença mental. Segundo os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de pessoas depressivas na América Latina. Muitas vezes, quem convive com uma pessoa em depressão quer ajudá-la, mas não sabe como. Ou até acaba piorando a situação com vários conselhos vazios, né? Mas, de que maneira podemos ajudar as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil? Converso agora com a psicóloga Érica Brito. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores que estão escutando a gente, que estão nos vendo e vão escutar um pouquinho a respeito desse tema que é super importante nos dias de hoje, especialmente na atualidade. É interessante a gente ler esses dados da OMS, um Brasil, um país tropical, tão alegre, né, com tantas pessoas em depressão. O que é a depressão, Érica? Bom, Moninha, antes de mais nada, você já abriu, né, colocando sobre esses números alarmantes, e de fato isso é muito sério, né? Em 2019, imaginou-se que em 2020 a depressão seria o principal motivo de afastamento em países em desenvolvimento e o segundo principal motivo em países desenvolvidos, né? Então, que incoerência é essa? Pensar, né, em um país como o nosso, realmente muito alegre, e aí a gente vai só pensar que 2020, que nós tivemos todas essas situações difíceis que vivemos, com o quadro mundial, de fato, esses números pioraram ainda mais, não é, Moninha? Então, para começar, realmente a depressão é, antes de mais nada, essa doença, né? Doença que envolve sinais e sintomas, e é um transtorno, é considerado realmente como um transtorno, porque causa dor, causa sofrimento, causa um desconforto muito grande para quem é portador, mas também para quem convive com essa pessoa que é portadora de depressão. É uma doença multifatorial, então não há como a gente pensar que a depressão vai se desenvolver em alguém pelos mesmos motivos. Em geral, são motivos tanto de ordem, sim, a gente não pode desconsiderar fatores genéticos, mas os fatores ambientais, ou seja, sociais, o ambiente em que a pessoa vive, aspectos familiares, aspectos culturais, aspectos da atualidade, de como a pessoa lida no seu dia a dia. São vários desses fatores que podem gerar aí processos internos mentais, mas também processos orgânicos, ou seja, fisiológicos, alterações na fisiologia da pessoa, alterações hormonais. Então, é realmente uma doença que causa um prejuízo muito grande com essa pessoa que é portadora. Ô, Não Érica, tem dúvida. você falou de causa o prejuízo, alteração hormonal, isso é o que causa. Mas quando começa a depressão, quais são os principais sintomas? Moninha, antes de mais nada, a gente tem que pensar que, às vezes, a pessoa não vai se despertar de que ela está em um processo depressivo. E a gente precisa diferenciar o que é um momento depressivo, um episódio onde a gente tem uma tristeza por algum fator, por algum motivo, como, por exemplo, morte de alguém, uma perda de alguma condição, perda de emprego, um relacionamento que está ruim. Às vezes eu tenho um processo que a gente chama de depressão no momento, ou pós um momento, ou durante um momento como esse. Mas a gente vai diferenciar esses momentos depressivos
pensando que há, de fato, a doença depressiva, doença ou transtorno depressivo, ele realmente vai apresentar diversos sinais. Para começar, não é uma doença que vai ser resolvida rapidamente. Por isso é uma doença crônica, ou seja, em torno aí de, no mínimo, cerca de 15 a 20 semanas, pensa em 6 meses de duração. Então, é uma doença de curso longo, sendo que a gente sabe que muitas das pessoas, elas vão ter a doença durante muito mais tempo, né? Ou é uma cronicidade de anos ou de uma vida toda. E essas pessoas vão precisar aprender como lidar com isso. Uhum. E aí, em termos de. Ah, desculpa, Pode pode falar, não, falar, pode queridona. falar, pode terminar. E aí, em termos de sintomas, gente, são os sintomas mais variados possíveis, porque a gente faz muito a conexão, assim, de que a depressão, a pessoa vai ficar prostrada, triste, e isso é real. As pessoas podem ficar muito tristes, sem conseguir, por exemplo, levantar da cama, sem conseguir desempenhar suas tarefas normais. Mas existem quadros depressivos em que as pessoas estão lá trabalhando, mas é uma tristeza que se arrasta, sabe? É uma Uhum. perda de funcionalidade. E também existem quadros depressivos que começam com uma irritabilidade extrema, com aquela falta de paciência. Então, há uma mudança aí de humor daquilo que a pessoa era normalmente para Uhum. aquilo que ela começa a apresentar. Aham. E então, como que diagnostica isso, Érica? Na medida que você vai conversando com a pessoa, esse diagnóstico vem na mesma hora ou precisa de ter uma conversa mais longa, uma pesquisa mais profunda? Maninha, de fato, vamos pensar, quem está vivendo, quem está com essa pessoa e profissionais. Quem está vivendo, muitas vezes, não sabe o que está se passando com ela. A função de quem está do lado a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, é dessa observação. Mas um diagnóstico real e muito bem feito, ele vai ter que passar pelas mãos de um profissional. Nesse Uhum. caso, o psicólogo e o psiquiatra, ou às vezes só o psicólogo, ou às vezes só o psiquiatra. Uhum. Por quê? Porque são esses critérios de como a pessoa era ou de como ela vem cursando ao longo dos meses, se existem fatores que desencadearam, se esse fator já passou o tempo real da pessoa reagir e ela ainda não conseguiu reagir. Hoje existem critérios diagnósticos e são critérios utilizados pelos profissionais da saúde, especificamente, principalmente o psiquiatra e o psicólogo. Uhum. Ontem eu estava olhando seu Instagram lá, né, @território singular, e lá tem um post que fala as 5 maneiras de ajudar uma pessoa com depressão, e eu queria que você passasse rapidamente por esses 5 tópicos. Certo. Bom, primeiro, Moninha, a gente vai pensar que nós estamos num momento em que fala-se muito em empatia, ter empatia pelo outro. E ter empatia significa também mexer comigo para que as minhas atitudes sejam diferentes, tá? Por quê? Porque as minhas atitudes interferem diretamente na vida do outro também. Então, se eu estou do lado de uma pessoa e posso verificar se essa pessoa está um pouco diferente ou muito diferente, então as alterações comportamentais dessa pessoa elas estão evidentes ou estão chamando atenção de alguma forma, primeira coisa, eu realmente tenho que ter esse olhar diferenciado para ela. Então, eu coloquei mais ou menos 5 passos e até eu reestruturei para conversar com vocês. Por quê? Porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente pensar. E eu tenho primeiro 3 letrinhas para a gente imaginar. Então, a primeira delas é olhar a pessoa. Mas o que significa esse olhar a pessoa? Significa ficar atento às mudanças que essa pessoa que está do seu lado ela está apresentando. Se antes ela era tranquila, ela está mais irritada, se ela está chorando mais do que o normal, ou se ela está sem vontade de fazer as coisas, se ela não está produzindo bem no ambiente de trabalho. Olhar, mas esse olhar implica em um olhar que seja de observação
mas um olhar que não seja de julgamento. E aí a gente vai para a segunda regrinha, né, ou a segunda letrinha, que é o R, que é respeitar. Por quê? Olhar é muito fácil. Eu estou enxergando a pessoa e eu começo a criticar internamente, né? E quando a gente fala da empatia, que implica esse respeito, é respeitar que ela pode estar passando por um momento difícil. Isso também implica aquela compaixão, né? Que a gente tanto escuta falar atualmente. Então, olhar para ver essa pessoa verdadeiramente, respeitar o momento que ela está vivendo. Quer dizer, eu estou falando primeiro de atitudes que são minhas, né? São Aham. internas, não são atitudes práticas com essa pessoa. Bom, e aí vem a terceira letrinha que eu coloquei, que é o E, né, de escutar. Então, eu reestruturei lá o que eu tinha escrito no meu Instagram do Território Singular, e olha para vocês verem que palavra que virou. Não, eu tô aqui Ore, rindo né? sozinha, coisa mais linda, porque de cara, quando você fala olhar, quando você falou olhar a pessoa, me remete imediatamente a Jesus que olha com amor. Respeitar, Sim, Jesus sempre olhou e respeitou. E quando você sim. termina esse ore, que coisa mais linda, Érica, porque a gente É. caminha com Jesus. Exato. E escutar, Moninha, essa escuta, é a escuta de entender o que ela necessita, né? É a escuta de não simplesmente começar a falar para ela o que ela precisa. Sabe aquela história da gente chegar para uma pessoa que não está bem e falar com ela assim: olha, faz isso que vai dar certo, que vai passar, faz isso que você vai parar de sentir dor, faz isso que esse remédio é muito bom. Nem sempre o que eu estou falando de fato vai surtir efeito para a pessoa. Então, essa escuta, primeiro é a gente tentar entender o que essa pessoa está precisando. Então, esse ore é nesse sentido. Só que faltam ainda duas outras palavrinhas, né? Então, a partir desse ore, né, que é o olhar, o respeito e a escuta, aí é que eu tento tirar de mim uma atitude, um comportamento para conversar com essa pessoa. Quer dizer, só depois de 3 passos diferentes é que eu vou ter o detalhe do meu comportamento, que é a conversa, para trazer luz para essa pessoa, para tentar mostrar para ela a necessidade de ir para um profissional, tentar falar para ela sobre tirá-la de casa, às vezes, para poder passear, sempre dentro desse respeito, daquilo que ela dá conta. Então, entra aí a conversa, sabe? Essa conversa implica em presença, implica em estar junto, implica em direcionar a pessoa para o tratamento adequado, né? Mas eu não poderia deixar de falar da última atitude aqui. Quem está perto de alguém que tem depressão, especialmente aquelas pessoas que vivem uma depressão crônica de longo tempo, aqueles chamados antigamente distímicos, né? Essa pessoa que está perto, ela também sofre, porque ela vê o outro sofrendo. Então, muitas vezes, quem está perto de uma pessoa que está com depressão precisa de se cuidar de si mesma, até fazer uma terapia mesmo, sabe, Moninha? Sei. Então, a gente falou do orar, perdão, a gente falou do olhar, do respeitar, do Isso. escutar, do conversar com a pessoa que tem a depressão e de cuidar-se para poder cuidar do outro. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui, olha, eu tô fazendo os cálculos aqui, ó, orar, respeitar, escutar, ter a minha atitude, conversar e dar o ombro também, né, Érica? Dar o ombro, acolher, Exatamente. né? Acolher, Acolher. ter empatia. Exato, exato, Moninha. Ô, E Érica, olha, ter o que eu... essa empatia. Pode falar. Desculpa, minha A gente querida. fica atropelando uma outra, né? Pode falar, É aqui isso você é mesmo. prioridade. O que eu falo é que a empatia real, gente, não é aquela que a pessoa só sofre junto. A gente fala que existe uma coisa na psicologia que é chamada de compreensão empática dentro da abordagem humanista, que é você sai do seu lugar, se coloca no lugar do outro, mas você tem que ter esse momento de voltar para o seu lugar para poder dar conta de ajudar. Porque senão as duas pessoas caem na depressão ou ficam tristes. Então, daí, essa é a verdadeira empatia, a empatia de atitude e de sentimento.
Pois É é, ô isso. Érica, e muito importante isso que você fala, porque para senão as duas vai ficar, a outra leva a outra pro buraco, vai ficar as duas tristes, deprimidas. Então, Não dá, não como que dá. eu faço esse ore e essa atitude de conversa de uma forma responsável? Ó, Moninha, quando a gente realmente tem esse cuidado com a pessoa, eu vou primeiro me colocar no lugar também de uma pessoa que posso cair. Então, eu não posso simplesmente achar que eu vou dar conta de carregar essa pessoa no ombro, no colo, sozinho. Então, Uhum. eu preciso de seguir junto com essa pessoa para o profissional, para a terapia. Se necessário, eu vou até lá na terapia com essa pessoa, eu marco a terapia para essa pessoa, sempre tudo com o consenso dela. Né? Uhum. Muitas vezes ela realmente não vai dar conta de pegar, buscar um médico, buscar um psicólogo. Então, essa atitude prática, mas dentro desse respeito, muitas vezes é a pessoa que está do lado, porque ela está com você e te vê. Se ela trabalha com você, ela te vê chegando no trabalho, ela passa o dia inteiro com você, então ela vai observar que está diferente. Uhum. E se ela está em casa, a mesma coisa, ela está vendo que as coisas não estão tão bem. E muitas vezes a pessoa não está bem, muitas vezes a pessoa que está de fora, se ela não está se cuidando, ela vai pensar assim: nossa, a fulano de tal está com raiva de mim, minha esposa, o meu marido está com raiva de mim, mas às vezes ela está nesse processo depressivo, sabe? Considerando, por exemplo, Moninha, os casais, onde você tem, por exemplo, mulheres, né, depois dos 40 anos, 50 anos, a depressão está muito presente nesse período de pré-menopausa, menopausa, sabe? Então Verdade. tem que se tomar cuidado. Na adolescência, um jovem que está passando, por exemplo, por um momento difícil na escola, momento de Enem, momento, ou na infância também, quando os pais se separam. Então, são vários esses momentos de que quem está de fora tem que entender que o problema não é da pessoa que tem a depressão com você, mas é uma questão dela. Então, se eu me coloco numa condição de, entre aspas, né, mais saudável, a ponto de enxergar que tem alguma coisa que não está bem, eu vou para a atitude prática, que Uhum. é ligar, buscar essa pessoa, mas sempre dentro do respeito, daquilo que ela dá conta, chamando, dando atenção, acolhendo, e aí sim partindo para a prática. Agora, até mesmo questões como, por exemplo, tirar de casa, passear ou fazer algo de diferente, mas dentro daquilo que a pessoa dá conta. Ai, Érica, eu ficaria com você aqui, ó, amanhã todinha para a gente conversar, porque é um assunto muito vasto e que precisa de um olhar amoroso. Esse Com observar, né? certeza. Observar se está triste, observar as atitudes, observar e ter esse olhar amoroso, sem julgamento de valores, né? De tudo que nós falamos aqui, Érica, você acha que tem alguma informação relevante que a gente não colocou? Eu acho que fique para as pessoas, primeiro, depressão não é falta de serviço, não é uma pessoa de vida à toa, não é pensamentos fora daquilo que realmente são importantes para o dia a dia. Depressão é uma doença, tá? E quem está do lado, quem está perto, pode fazer alguma coisa. Ore, que é olhar, respeitar, escutar, conversar com a pessoa e se cuidar. Você pode ser muito importante para essa pessoa que está com depressão. Ah, Érica, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Queria que você falasse, a pessoa que quer te procurar, onde ela te encontra, fala do território singular para nós e você responde os Sim, direct. sim. Olha, pode me mandar mensagem pelo Território Singular no direct, é o meu Instagram, onde realmente tem esse objetivo de colocar conteúdos para a saúde mental das pessoas, saúde emocional. E o meu telefone também, né, que é o 991038264. Por esse telefone, você consegue marcar ou um agendamento virtual comigo ou um agendamento presencial e aí eu informo, né, os dados direitinho a respeito de como fazer isso, tá bom? Ai, que Ó, e coisa. atendimento virtual, Moninha, dá muito resultado, É. tá?
Isso aí pode ter certeza. Tá Agora é o bom? que está Eu tendo, né, agradeço. gente? Agradeço muito o fato de estar aqui. Opa! Perdão. Agradeço muito estar aqui com vocês, tá? Um beijo grande. Ô, minha Fiquem querida, com Deus. muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe muito e que te dê sabedoria, discernimento e muito amor nesse trilhar do seu caminhar aí, viu? Amém. Para nós todos. E você, se Beijo. quiser procurar a Érica, @território singular, manda direct, conversa com ela vai ter muito amor e carinho para te atender. E nós aqui vamos para um breve intervalo, voltamos já já.